Prontinho. Então, mais uma vez, boa noite. Chá na mão aqui para ouvir um pouquinho sobre o caminho do chá hoje com a monja Serro, Patrícia Serro. Então, imagino que, não sei como a Paty prefere, mas acho que normalmente a gente deixa para fazer as intervenções no final, né? Perguntas, então, mas fica a critério da monja Serro. E vamos lá. Muito obrigado, Paty. Estamos prontos de café e de chá na mão para começar. Quase você falou café, hein? É o vício. Boa noite a todos e todas. Eu vou fazer uma abordagem bem en passant, assim, nada muito aprofundado, né? Porque o tema é muito extenso, né? Muito extenso, muito profundo e amplo. Então, e creio que muitas pessoas não conhecem absolutamente nada, né, do que é esse universo da cerimônia do chá. Então, é como eu fazendo assim uma primeira apresentação, né, qual que é a realidade, a prática desse caminho, né, que tem raízes no Zen. Eu peguei um livro que a gente tinha aqui, inclusive é até um daqueles títulos assim meio perigosos, né? Então, a arte do Zen, o Zen na arte da cerimônia do chá, né? Mas eu achei muito interessante o, o autor, porque ele é um estudioso, né, da cultura japonesa. E ele fez uma espécie de um diário, né, da experiência primeira que ele teve com a cerimônia do chá propriamente dita. Então, eu vou pedir a paciência de vocês, porque eu vou ler esse diário, vai dar, já vi aqui, já medi o tempo, dá aproximadamente uns 30 minutos de leitura, e eu vou parando um pouquinho, vou apresentar algumas figuras para vocês reconhecerem como que é cada passo, né, dessa cerimônia, dessa experiência. É uma experiência, né, a cerimônia do chá. E, novamente, né, coloco para quem é especialista, estudioso da cerimônia do chá, né, isso aqui é uma abordagem bem mesmo para apresentar e talvez até incentivar um pouco o interesse, né, de alguém que queira estudar. A minha experiência é muito pequena, assim, eu fiz um curso quando eu morei no Rio, na época que eu morei, um pequeno período lá no templo, né, de São Romão, e eu fiz um curso, né, de Chanoyu, então ia toda semana fazer o curso, foi assim, uma experiência muito, muito, assim, muito marcante na minha vida. E quando morei no Japão, eu fiz parte de uma cerimônia dessas, né? Geralmente não é muito aberto, né? Porque o convite é feito para pessoas meio que sabem como que se comporta na cerimônia, porque ela é cheia de rituais e de maneiras, né? Então, é algo assim que você não é tão aberto, né? Então, eu vou apresentar muito, como eu já falei, muito superficialmente, só para vocês terem a ideia, né? E eu própria também não sou uma conhecedora, longe de si, né? Desse profundo aí, dessa profunda experiência e prática, né? Então, eu vou ler e vou passando para vocês a minha tela. Deixa eu ver aqui, opções, compartilhar. Eu sempre apanho um pouco nessa primeira vez aqui, compartilhar
tela. Tá aqui. Peraí. Tô compartilhando a tela. Como é que eu saio daqui? Visualizar. Aqui. Bem, vocês vão ver quase que a apresentação toda, porque saiu do... Então... Começando aqui... Bem, esse é o ideograma, né, do Sadô, que é o ideograma do chá. Tá dando para ver a minha tela? Alguém podia falar aí, por favor? Tá sim, Pati. Tá Okay. dando para ver bem. Tá. Então, e a setinha aqui consegue ver, né, monge do... Quando eu... Consegue também. O seu cursor está aparecendo. Então, esse primeiro kanji é de chá, né, sa, e do, o famoso, né, do Tao, né, que é o caminho, no sentido de... Esse caminho é uma prática, né, que tem as suas formas, suas regras, o seu caminho, né? Então, cada caminho, ele pressupõe aí muito aprendizado. Então, é o aprendizado, o caminho, a prática do chá, tá? Eu não vou abordar a história, que é até um pouco conturbada, né? Do Sadô, é muita coisa, porque é época de guerra, enfim. É belíssimo, é fantástico a gente estudar, mas não vou abordar isso hoje. Esse outro kanji é o Sadô, né? Da mesma forma, com outro tipo de caligrafia. Esse é o Cha no Yu. O Cha no Yu é mais ou menos a mesma coisa, né? Só que com o kanji, né? O mesmo kanji do Cha. Yu é água quente. Então, é a água quente do chá. Então, é bem interessante, né, esse título. Bem, então, como eu falei, né, eu vou comentar com vocês sobre um diário, né? Então, eu coloquei aqui a capa do livro, o Zen na Arte da Cerimônia do Chá, e é por esse alemão aqui, Horst Hamidtich. Não sei se eu falei certo. Então, vamos seguindo. Eu vou lendo e vou passando as figuras, tá? Então, vamos lá. Meu primeiro contato com o caminho do chá é com o ensinamento do chá, o Shado. Deu-se por volta do 3º ano de minha estada no Japão. Eu havia recebido o convite para um chakai. Cha, né? Chá e kai é encontro. Como a gente tem Zazenkai, né? Então, encontro de Zazen é Chakai. Uma reunião de chá na casa de um conhecido mestre do chá em Nagoya. Um maravilhoso dia de outono, de um céu alto e claro, iluminando no seu vermelho profundo as folhas do alce anão. A folhagem amarela das árvores de ginkgo que cerca o jardim contra uma cadeia de colinas irradia ainda o calor do declinar do dia, deixando o pátio da entrada da casa circundado por um muro caiado de branco e coberto por telhas azuis acinzentadas. Essa imagem aí na verdade, até de um hotel, né? Mas ele segue mais ou menos o estilo da entrada, né? Você vai entrar, então, nesse jardim. O caminho pavimentado de cascalhos redondos e escuros,
Então, vocês veem que aqui o caminho, em geral, ele traz esse tipo de formato, né? São pedras grandes, pedrinhas pequenas, com cascalho, jardim. Aqui dentro vocês podem ver que mantém mais ou menos o mesmo padrão. Passo por um portão de bambus trançados e entro no jardim. Tem vários tipos, né? Esse não é trançado, mas é um tipo de portão de bambu. Aqui é uma outra entrada, né? Aí vocês veem aqui novamente essas pedras. Ali interrompo os meus passos. Será este jardim um mundo criado por mãos humanas? É um cenário encantador, semelhante aos que se encontram nas planícies costeiras das ilhas japonesas, uma paisagem que reflete todas as particularidades daqueles vales. Tenho a impressão de ouvir ao longe o murmúrio do mar e de escutar sua brisa que brinca entre os galhos dos pinheiros seculares. Então é bem interessante o jardim, isso tudo faz parte da cerimônia do chá, né? Então, quando você é convidado para uma cerimônia do chá, é isso aí, você vai entrar nesse jardim. E esse jardim, como ele está falando aqui, ele lembra a paisagem daquele local, né? Então, cada local vai ser diferente, porque ele vai estar refletindo as particularidades daquele local, do clima, da vegetação, né? Sigo a trilha e ela me conduz a um barracão simples, coberto por telhas de madeira. Aqui são vários caminhos, né? Esse aqui passa por uma pontezinha, as lanternas, né? Vocês vão ver eu falar bastante sobre as lanternas, é isso aqui. Antigamente, né, quando não tinha luz, na entrada das cidades tinham lanternas, né, com tipo uma vela, um querosene, não sei exatamente qual que era o material, mas para iluminar, né? Aqui o caminho, novamente. Vocês veem que cada um tem seu estilo, né? Utiliza muito pedras, né? Que outro estilo, né? De caminho, né? Tem muitas pontes. Bem, é isso aí. Isso aqui o lugar emana uma aura de familiaridade oculta. Sou o primeiro hóspede a chegar a essa casinha de espera. Mati Ai. Então, essa casinha aí que vocês estão vendo, né, que tem um banquinho, e as pessoas que foram convidadas, né, para o chá, elas entram nesse jardim e vão para esse local aí. Aqui encontrarei os outros convidados do meu amigo, o mestre da cerimônia do chá, e então assistiremos juntos a essa cerimônia, ao Chanoyu. A casinha de espera abre-se para o lado do jardim. No seu interior há um simples banco de bambu. Eu trouxe essa figura, né, que ele está fazendo uma manutenção. Então, isso até hoje, né, se fazem essas cerimônias, isso faz parte da rotina não de muitas pessoas, mas de quem quer estudar, enfim, tem todo um tipo de profissional que vai fazer a manutenção, né, dessas construções. Aqui é elas pura, né? Esse matiai com um banquinho, aí no caso, acho que de algum mármore, alguma coisa. A casinha de espera abre-se para o lado do jardim. No seu interior há um simples banco de bambu. Sobre ele estão 2 almofadas de palha e próximo há um queimador de incenso. Sento-me e olho para fora, para o jardim. Então, tudo isso faz parte da cerimônia do chá. Você sentar aí e vai ficar ali admirando o jardim. Aqui e acolá encontram-se grupos de pedras, entre os quais crescem luxuriantes o musgo e os bambus anões.
essa questão do musgo, não sei se vocês estão vendo isso aqui, ó, tem uma espécie de musgo, eles cultivam esses musgos, né? Aqui nessa lanterna, tá vendo, meio verdinho? Isso tudo é muito cuidado, né? Eles mantêm esse musgo, né? Não só nas construções, mas como nos pisos também. Então, ele está ali sentadinho e está observando esse jardim. Encontram-se grupos de pedras entre os quais crescem luxuriantes o musgo e os bambus anões, entre os galhos das árvores brancas, lilazes e vermelhos escuros. Cintilam as flores estreladas do áster silvestre. As águas de um córrego estreito, claras como cristal, correm alegres sobre pedregulhos coloridos, símbolo da impermanência de toda a existência terrestre. Então, é muito comum você ter aqui um caminho, né? Tipo uma escadinha. Aqui é no templo, tá vendo? Em Gakudi, é um mosteiro. E você tem essa escadinha para chegar no salão, né, do chá. Então, é muito comum você ter em mosteiros, né? Aí, no caso, em Kamakura. Isso aqui já é outra coisa. Bem, deixa eu ver aqui. Logo aparecem os outros convidados, são 4 ao todo, um velho erudito, de porte e dignidade, um conhecido pintor com a mulher e um comerciante que goza de boa reputação como colecionador de arte. Cumprimentamo-nos com profunda inclinação do corpo, trocamos poucas palavras, apenas alguns elogios pelo traçado do jardim, sobre a beleza das cores do outono e a respeito do requintado gosto do nosso anfitrião. Então, tudo isso é quase que já, vamos dizer assim, é praxe, né? Então, você vai sentar ali e vai falar do jardim, né, como é bonito, etc., né? Cada um vai falar de acordo com o seu conhecimento. Somente o velho dono da casa, no seu luxuoso kimono escuro, isso é um aspecto que ele não comenta, mas eu vou passar para vocês, que são as vestimentas, né? Na cerimônia do chá, eles vão com os seus kimonos, né? E os kimonos já é uma outra cultura vastíssima, que é do tecido, né? Então, a gente tem o tecido da seda, então tem a forma de tingir esse tecido, os temas daquele kimono, né? Tanto do homem como da mulher, geralmente está de acordo com a estação, né? Ou com o local. Enfim, tudo isso vai fazendo parte de uma observação, as pessoas vão olhando, admirando, né? Então, é um caminho onde há muita arte, né? Então, aqui você já vê que tem a cultura do jardim, né? A cultura da vestimenta. Então, por isso que ele fala no seu luxuoso kimono escuro, né? Então, isso tudo, você tem toda uma comunidade que ainda mantém essa forma tradicional de fazer o kimono, o manual, de fazer a tinta, enfim. Então, é bem interessante. Me recebe quase sem proferir palavra de saudação, ele me conduz ao pequeno portão lateral, que descortina o caminho em direção à casa de espera. Lá, despede-se com uma inclinação muda e se retira. E assim, o convidado é deixado a sós, sem um guia que o oriente pelo estreito caminho que o conduz por entre a beleza do jardim, a silenciosa e retirada casa de espera. Cada um de seus passos pelas profundezas do jardim vai apagando do coração o mundo cotidiano, com sua pressa e seu comercialismo. Caminha-se em direção a um mundo livre das imposições diárias, esquecem-se os porquês e já não mais se indaga para onde. Quanto mais o convidado adentra o jardim, esse mundo
de solene tranquilidade, mais livre se torna das preocupações do dia a dia. Então, ele vai caminhando, né, por esse jardim, às vezes com pontes, né? Aqui tem duas, uma ponte um pouquinho maior. Também os demais convidados parecem transformados. O erudito, naturalmente tão reservado, está mais comunicativo. O pintor perdeu sua acentuada tendência para discussões de ordem estética, e o comerciante, a sua preocupação com o andamento dos negócios. Esqueceram-se todos das coisas que normalmente preenchem suas vidas desde a manhã até a noite. Jogando-as fora, renderam-se, sem reservas, a esse mundo de silêncio e de liberdade interior. Após curta espera, nosso anfitrião aparece no caminho que leva para fora do bosque de bambu, vem em nossa direção com um ar festivo e solene, para, a uma certa distância, esse é o seu cumprimento, nenhuma palavra, nenhum gesto. Vira-se então e retorna pela mesma trilha. Agora está pronto para receber seus convidados. Esse é o significado desse pequeno ritual. Então, a pessoa vai, né? Fica no matiai, ele vem, cumprimenta, sai e depois ele retorna para dizer que ele já pode ir. Segue-se, então, um momento de silêncio e o choquiaco. O que é o choquiaco? O choquiaco é o convidado principal. Então, tem isso também, que é um convidado, o convidado principal do encontro, né? Os outros seguem a pequenos intervalos e sem uma sequência particular. Deixa eu ver aqui, que eu acho que aqui é uma ponte, né? E aí eles vão seguindo, né? No caso. Aqui as cigarras entoam sua última canção, o caminho desce, então, suavemente. Em ambos os lados da trilha, os tufos de cravos da Índia abrem-se em botões rosa claro. Esse não é propriamente um caminho de jardim no sentido europeu. Uma série de pedras conduz o hóspede, havendo entre cada uma delas a distância de um passo, né? Como vocês já viram aqui nesses, né? Cada um é um passo. E aí que é interessante, essas pedrinhas que ficam no jardim. Uma série de pedras conduz o hóspede, havendo entre cada uma delas a distância de um passo. Essas pedras chamam-se tobichi, pedras que servem para pisar, né? No caso, essas aqui. Entre elas cresce um rico musgo verde e uma exuberante grama shibá. Outros caminhos cruzam o nosso, ocasionalmente pedras menores, são essas pedras menores, tá vendo? Eles colocam essas pedrinhas dizendo que não é para passar por ali, né? Então vai ficar bem um caminho bem claro para a pessoa seguir. Essas pedras chamam-se tobichi, pedras que servem para pisar. Entre elas crescem, assim já falei. Essas pedrinhas que eu falei, né? Ocasionalmente, pedras menores colocadas sobre cada uma das que pisamos indicam ao caminhante que direção lhe é vedada. Essas pedrinhas, denominadas tomeishi, são barreiras intransponíveis. Sigo as curvas do caminho calmamente, hesitando aqui e ali para gozar dos aspectos naturais criados artisticamente. Não há, por menor que seja, o mais leve indício desses aspectos criados pelo homem, né? Então, o que é o jardim? Ele procura ser o mais natural possível. Então, você olha ali e pensa assim, nossa, não foi, isso é natural, não foi feito por um ser humano, né? E aí, então, eu trago para vocês aí que sim, foi feito por um ser humano, tá vendo? É justamente essa parte aqui, né? Então, é feito para que você pense que não foi feito, né?
fique o máximo de natural possível. Esse daí ele não comenta não, mas eles deixam essas folhinhas secas em alguns locais, assim, não no jardim inteiro, mas em alguns locais, para indicar esse cuidado, o que é interessante, para mostrar que olha só como está sendo cuidado, as pessoas varrem e deixam a folhinha ali, então tem essa comunicação, né? Atravesso o fluir das águas pela ponte e encontro-me então diante de uma grande pedra lisa, esculpida em forma de bacia. Né? Vocês estão vendo aqui, né? Da qual jorra, murmurante, a água fresca de uma fonte, através de um cano de bambu. Ao lado dessa cavidade há uma simples concha de bambu. Né? Esse tem vários tipos. Aqui tem mais um. Ao lado, a uma curta distância, leva-se uma lanterna de pedra, então geralmente tem uma lanterna de pedra ao lado. Levanto a concha, mergulho na cavidade e, enchendo-a, tomo um gole do seu conteúdo para refrescar a boca. Deixo o resto da água escorrer pelas mãos. Concretizo assim uma purificação simbólica. Livro-me agora até do último vestígio de pó daquele mundo terrestre que ainda poderia aderir a mim. Limpo e livre, posso ingressar no mundo do chá, posso entrar no mundo do silêncio. Apenas mais alguns passos. Deixa eu ver se tem mais alguma. Aqui tem mais uma outra foto, né? Esse instrumento aqui chama-se tsukubai, né? Não, tsukubai é essa pedra com a água. E então é um ritual de purificação, né? Aqui tem uma que é a fonte mesmo, tá vendo? Vem a fonte, ele cai aqui na pedra e a pessoa vai, né, por aqui e faz o ritual Apenas mais alguns passos e então sou forçado a parar. Que sinfonia de arte e natureza, que unidade de perfeita imperfeição. Né? Isso é bem interessante, porque é justamente isso, né? Você vê, nada é retinho, né? Tudo é imperfeito. E isso é muito interessante, né? Na cultura do chá, né? Manter as coisas na sua naturalidade, que é imperfeita, né? Aqui é uma casinha de chá nos Estados Unidos, né? Em Washington. E essa é uma casinha modo de dizer, né? Mais moderna, né? Isso aqui é madeira. São várias, né? Vários estilos. Lá se encontra a sala de chá, o chá shitsu, expressão de indescritível bom gosto, artística sem ser artificial. Aqui mais uma. Tão pura na sua forma e tão natural no que concerne ao material empregado. Então, eles usam muito o barro, né? Bambu, madeira, essas telhas que são de pedra, né? As lanternas, os caminhos com pedra. Pode o espírito criativo do homem conceber obra tão natural? Se não denotasse esse bom gosto tão extraordinariamente refinado, se poderia chamar a sala de chá de mera cabana. Um teto de palha inclina-se até embaixo. Muitos têm teto de palha, não sei se eu trouxe aqui. Inclina-se até embaixo, espesso de musgo, servindo de calha um mero bambu. Paredes parcialmente cobertas de junco, parcialmente de barro. E à entrada uma porta, corrediça e baixa, revestida de papel de arroz, impecavelmente branco. E aqui eu trago também algo que ele não comenta e é muito importante. Vocês estão vendo aqui, ó, essa entrada, a porta da casa de chá, ela é assim, ela é
bem estreita e baixa, para que a pessoa abra, né, essa que corre aqui para o lado. Então, na casa de chá, todos têm que se inclinar, né? Seja ele camponês, seja ele um shogun, seja ele um daimyo, um monge, não importa, né? Um leigo, um amigo, um familiar, todos eles ali, nesse ritual, né, de entrada, é isso, é a humildade. Inclino-me, né, como está falando, e deslizo para dentro da sala de chá. Ando devagar em direção ao nicho, que chama-se Tokonoma. Aqui a portinha, né, que está bem claro como que entra. Aqui outra. Aqui uma janelinha, vocês veem, né, que é de barro e é bambu. Eles usam muito esses bambus entrelaçados. E aqui é o nicho que ele está falando, né? O Tokonoma. Então, a gente vai falar um pouquinho dele. Que se encontra em diagonal. Isso aí ele está falando a dele, né? Não necessariamente, são todos iguais. Ajoelho-me diante dele numa reverência profunda. Então, esse Tokonoma, ele pode, no caso dele, só tinha a flor, e aí ele vai sair, depois vai retornar. E quando ele retorna, ele vai ser retirada a flor e vai ficar só o pergaminho, né? Mas o mais comum é já ter os dois, né? A ikebana, então aí você já vem um outro aspecto da cerimônia do chá, que é a ikebana, que é também, tem escolas, né? Diversas escolas para fazer o estudo da planta, da flor, que é como se ela tivesse também no seu ambiente natural. Então, muitas vezes o vaso aqui, os dois são de bambu ou vime, é algo bem simples e sofisticado ao mesmo tempo. Em geral, esse pergaminho vem com uma poesia que fala da estação, em geral da estação, né, ou do local, sempre tem a ver com esse momento que eles estão vivendo, né? E aí, quando a pessoa entra, qual que é o ritual? É ela parar em frente a esse Tokonoma e fazer uma reverência, né? E observar o arranjo, observar e ler, né? A poesia, né? Então, contemplo o arranjo de flores exposto no nicho, num vaso de bambu. Há um galho de frutinhas vermelhas contra um fundo de folhagem de outono, de onde balançam pérolas de água, semelhantes a gotas de orvalho. Isso é muito interessante, porque quando quem está conduzindo a cerimônia, ele faz isso, ele pega a água e chamusca, né, para parecer que tem o orvalho ali, né? Então, tudo isso é feito, né, conscientemente. O anfitrião só aparece quando todos os hóspedes estão reunidos. São 4 tatames e meio. Então, isso é uma regra, assim, tradicional. Nem todos são, tem casas de chá que são bem grandes para receber muitas pessoas, mas aqui não está dando para ver. Deixa eu tirar. São 4 tatames e meio. Então, aqui, por exemplo, é 1, aí vai ter mais 2 e a metade de outro. Então, ele é propositadamente pequeno, porque a intenção, principalmente na época em que a cerimônia foi criada, né, e foi muito utilizada, 1400, 1300, 1500, era uma forma de eles saírem daquele, posso dizer assim, né, daquele estresse terrível, né,
que viviam de guerras, de problemas, enfim. Então, se fazia ele bem pequenininho para a pessoa ter aquele descanso. E aí, dentro dessa sala, um pedaço desse tatame ele é retirado aqui, tá vendo? Eu trouxe propositadamente, né, aqui o ocidental, né, justamente entrou na casa e está ali admirando o arranjo floral. Aqui um outro tokonomá, né? E aqui ele não retirou o tatame, mas às vezes ele retira, vai ter outras fotos que vocês vão ver, para colocar os utensílios que vão fazer o chá. Né? Cada um tem um nome, eu não sei de cor, eu sei mais ou menos dizer o que serve. Aqui é onde tem o carvão, né? A água, geralmente esse vasilhame aqui é de ferro fundido, então já traz também toda a arte de tratar, né? De fazer peças com ferro. Então são muito famosas essas peças e são bem valorizadas lá. Aqui é uma caixinha onde vai trazer o chá, né, propriamente dito, aquele pozinho do matcha. Aqui provavelmente é uma vasilha para a água suja, né? Quando recebe a vasilha de quem bebeu, ela vai limpar e joga a água suja ali. Então, esse espaço, né? Deixa eu ver se tem mais alguma aqui. Aqui não, deixa eu ver se tem aqui na frente. Aqui, ó. Tá vendo? Aqui foi retirado, não é tatame, mas foi retirado e aqui se faz o fogo. E observem, né? A cinza, né? Lembra os nossos incensários, né? É assim que faz. E esses 3 carvões aqui. Então, tudo isso é colocado de maneira muito presente, né, por quem vai oferecer o chá, e também faz parte da cerimônia. Eles entram e ele mostra, olha aqui, o carvão. Né, e já aproveita, já mostra essa peça, né, de ferro, mostra a cinza, mostra o carvão, como ele foi colocado, né, aqui também. Esse já é um outro estilo, já de cerâmica, mas com a mesma intenção. Esse carvão aqui também foi colocado de maneira propositadamente ali, daquela forma. Né? No seu interior, as cinzas foram delicadamente juntadas por uma escova, formando um cone e escondendo em parte os carvões em brasas. Então foi a cinza, né, o formato que ele viu, mas tem vários tipos. Né? Sobre o fogo e apoiado num tripé, há um caldeirão de ferro pesado, sua cor revela sua antiguidade. Nada mais enfeita a sala, a não ser que se considere como adorno os veios da madeira escolhida para dividir as superfícies escuras das paredes, ou o revestimento da madeira do teto. Quando nós, os convidados, começamos a conversar baixinho, um sinal de que havíamos terminado nossa contemplação da sala de chá. Então, nesse momento, entra o anfitrião. Aqui eu coloquei essa foto aqui, com essa moça sentada. O que é isso? Ele vai falar ali mais na frente, que é um local onde, não sei se ele fala, mas é um local onde é separadinho da sala de chá onde você está recebendo, para você fazer as preparações da cerimônia, né, do chá e da pequena refeição que se serve. Então, aqui é também o mizuiá, e aqui também, tá vendo essa portinha? Aqui é o tokonomá, aqui vai servir o chá, e essa parte aqui que é para limpar, né, as coisas, enfim, e fazer os ingredientes. Então, vamos voltando aqui.
Ajoelha-se, faz uma profunda reverência diante de seus hóspedes, desaparece então mais uma vez pela porta, retornando em seguida com diversos utensílios. Uma cesta com carvão de lenha, anéis para levantar a chaleira do fogo e coisas assim. Aqui que ele está trazendo ainda. Traz também um recipiente contendo cinzas, senta-se ao lado da cavidade do fogo, levanta a chaleira, arruma o fogo mais uma vez, juntando as cinzas em volta do carvão. Todos nos aproximamos do fogo durante esse procedimento e observamos com atenção. Depois volta aos seus lugares. O convidado, né, principal pergunta ao mestre de chá se ele pode observar o queimador de incenso. Enfim, aí tem vários rituais, né, que eu não vou me prolongar aqui. E aí o dono da casa volta para o seu mizuyá, que é aquela parte, o mizuyá que é esse daqui, né? Eu falei. Ele volta, porque naquele momento será servida uma refeição frugal. Então, antes da cerimônia, o chá mesmo, tem uma pequena refeição. Assim, ele traz 5 bandejas, né? Uma de cada vez, uma para cada hóspede. O número de pratos é pequeno, né? Em geral. Quem já foi para o Japão vê aquele monte, né? De pratinhos de diferentes. Aqui mesmo no Brasil, quem já foi em algum restaurante tradicional, vem um monte de pratinho. Na cerimônia do chá, vem uma refeição menor, né? O número de pratos é menor. Em compensação, os manjares oferecidos são de qualidade superior e preparados com os mais delicados ingredientes. E aí já traz novamente outros itens, né? Que primeiro, são essas peças de laca, né? Que também são artistas, né? Que produzem isso. Então, a cerimônia do chá, ela é um espaço muito importante para a manutenção desses artistas, né, que fazem esse tipo de arte, né, de produto. Aqui o próprio Hashi, todos eles são artistas que são especializados nisso. Né? Aqui tem vidro, tá vendo? E laca. E também a própria refeição, né? Então, geralmente, é de alta qualidade. Então, o arroz, ele sabe de onde que vem o arroz, quem plantou o arroz, como é que foi feito. Então, tudo isso, novamente, né? O missô, como vocês estão vendo aqui, aquela pessoa que produz o missô, que vai produzir esses doces, que no caso, né? Essa refeição. Então, tudo isso é manutenção da cultura. Com uma pequena reverência, recebemos as bandejas, pegando-as do anfitrião com ambas as mãos. A bebida é o saquê, o vinho de arroz quente. Aqui não sei se é aqui que está o saquê, mas enfim, também se utiliza o saquê. Para finalizar, são oferecidos doces. E assim termina a refeição do chá, que chama-se kaiseki. Inclinando-se, o anfitrião convida seus hóspedes a descansarem um pouco e se retira. E aí, novamente, as pessoas vão lá no Tokonoma, pode ir lá para aquela salinha de espera, lá fora, andar um pouquinho no jardim. E aí, então, depois, alguns, né, aqui está falando, né, alguns acendem um cigarro, um pequeno cachimbo japonês. E aí o mestre lá do chá vai soar um gongo, né, dizendo que é para eles retornarem. São 5 toques. Aqui é interessante. Logo após breve espera, o som de um gongo reverbera, vindo da sala de chá. 5 toques longos e penetrantes. Nossa conversa cessa ao primeiro toque e faz-se um silêncio reverente. Isso é muito importante, né? Quando nós também no mosteiro tocamos o sino, né? No primeiro toque é um momento de recolher, né? Você se recolhe, se você estiver conversando, você para de conversar, você para o que você está fazendo, porque ali é o do, né? É o caminho, é a prática, é dessa forma, é a forma da gente também treinar o desapego, né? Então tocou, larga o que você está fazendo
e vai seguindo, né, o que aquele sino significa. Sentimos-nos como que transportados a um templo zen, retirado num desfiladeiro de alguma montanha. Então, eles novamente entram. Antes de entrar na sala de chá, novamente realiza aquela cerimônia, né, de purificação, né, naquela pedra. E aí, na escavação sobre o fogo, a água já está borbulhando suavemente na chaleira. Então, aqui é um tipo, né, que está bem tradicional, né, com esse buraco no tatame. Aqui embaixo estaria as cinzas com carvão. Essa peça aqui, me parece que chama-se kama, eu acho, que é onde está fervendo a água. Né? Esse instrumento que é o rishaku, que é onde ele vai pegar a água para fazer o chá. O mestre senta-se de maneira prescrita e agora começa a cerimônia propriamente dita. Então, agora é que vai começar a cerimônia. Então, aqui seria o mestre de chá, ou a mestra de chá, que vai sentar e vai começar a fazer o chá. Toda participação individual na cerimônia é realizada numa sequência de gestos e movimentos precisos, pré-determinados. Dobrar o tecido do linho, que ele está fazendo um movimento aqui com um paninho, né? Isso faz parte da cerimônia, você aprende, tem um paninho, um jeito de dobrar o paninho. Eu esqueci o nome do... Acho que é... Eu esqueci o nome do... eu vou voltar aqui. Na escavação sobre o fogo, a água borbulha suavemente na chaleira. No tatame estão um mizusashi, um jarro com água, e a chaire. Aqui eu já mostrei para vocês numa outra. Chaire, esse aqui não tem chaire, mas naquele outro tinha uma caixinha aqui, né? Essa caixinha que tem o chá. O mestre do chá aparece e carrega a vasilha do chá com as duas mãos. Na vasilha de chá está um chasen, uma espécie de pincel feito de bambu, que é essa peça aqui, chama-se chasen. É bem interessante, também são artistas especializados, né, que fazem essa peça, porque é uma peça de bambu. Deixa eu ver se eu trouxe... Aqui, tem ele mais de pertinho aqui, tá vendo? E ele é dividido em 108. Então, você vai contar, vai ter 108 fiozinhos aqui, né? Esse é o chasen, que vai fazer, vai misturar a água com o chá, né? Então, aqui o chasen. Uma espécie de pincel feito de bambu. E o chakin, um pequeno pedaço de linho branco. A colher do chá. Chachakus, que é esse daqui, ó, é uma colherzinha, na verdade é feito também de bambu, parece uma espátula. Ela está atravessada sobre a vasilha do chá. Então, aqui, essa vasilhinha é onde vai estar o chá verde, aquele chá em pó. Não sei se vocês já viram, né? O matcha. Então, ele estará aqui dentro. E essa peça que vai retirar o chá, ele vai retirar o chá dessa vasilha e vai colocar no chawan. Esse pó vai pegar a água, né, vai colocar aqui e vai misturar com o chasen. Mas tudo isso tem um movimento específico. E quem conhece, ele vai observar todos esses movimentos. Saindo mais uma vez na volta, o anfitrião traz o recipiente para a água usada, que é esse aqui, né? Não, aqui não tem. O koboshi, uma canequinha para retirar a água. Esse aqui, o rishaku. E um suporte para a tampa quente. Enfim, aí são todos os utensílios, né? Então, tem utensílios que são mais antigos, né? Como esse, talvez esse, mas tem esses aqui, por exemplo, geralmente são bem novinhos. O paninho é novinho, o chasen também é novo.
Então, tem peças novas e tem peças mais antigas. Então, e aí ele está ali fazendo o chá, né? E aí tem toda uma forma de você beber o chá. Então, aqui são os utensílios, né? O chasen, uma vasilha do chá, né? Essa é aquela que tira água. Aqui, novamente, aquela paninho, né? Para enxugar a beirada do... Aqui uma cerimônia também, tá vendo? Muito comum as mulheres fazerem, né? Aí, novamente, esse movimento que ele pega a água quente é o auge da cerimônia para quem estuda o caminho do chá, que é a forma como você vai devolver essa peça para essa vasilha. Tá vendo aqui, ó? Trouxe para vocês. Então tem todo um movimento que é um treinamento. Aqui o matcha, o chasen, e ele já feito aqui. Bem, então, o anfitrião coloca... Desculpa, enquanto o anfitrião se prende aos preparativos iniciais, o primeiro convidado se serve de um dos bolinhos oferecidos. Então, se serve um bolinho para cada um, né? Cada um vai pegar um bolinho desse. E passa o prato de bolo para o próximo hóspede, de maneira determinada. Então, ele fica, geralmente, esse pratinho fica no tatame, ele vai pegar um, que ele vai colocar num papelzinho que ele está levando, que ele tem ali, e passa a vasilha para o próximo. E assim por diante. Seguem-se... Então, o anfitrião coloca diante do convidado uma vasilha contendo o chá verde espesso e batido. Então, aqui, ele vai colocar em frente ao aqui. Né? Esse já vem o matcha e o doce. Então, em geral, come o doce antes. Então, ele vai comer aquele doce e depois vai tomar o matcha. O matcha é levemente amargo. Então, esse doce é feito para que esse sabor do matcha fique bem gostoso, assim, né? Então, aqui está se fazendo todo aquele cerimonial, né? Então, ela está pegando a vasilha que ela, né, tomou o chá. Aqui ela está... Essa é a que está conduzindo a cerimônia. E a convidada está prestes a tomar o chá. Então, tem toda uma forma de segurar. Vocês vão ver que sempre é a mão direita, assim do lado, e a mão esquerda embaixo ai, já esqueci o nome, da vasilha do chá, né? Seguem-se, então, todo movimento tem reverência, né? Somente então ele pega a tigela do chá, coloca sobre a palma da mão esquerda, apoiando-a com a direita, toma um gole, um segundo e um terceiro, balançando a tigela suavemente a cada vez. E ainda tem um detalhe que ele também não colocou aqui. Você gira a tigela 3 vezes. Depois que você bebe, né, em 3 gotas, você gira do lado oposto 3 vezes. Enfim, tem todo um movimento estabelecido, né? Com um papel fino e branco que passa na borda, exatamente onde bebeu, limpa a tigela e entrega para o próximo convidado. E assim todo o círculo de convidados. Elogia o gosto do chá, enfim, tem toda aquela conversa. Nada, você não traz nada do mundo, né? Você vai falar do que está acontecendo ali. E também de arte, né? Vai se falar das vasilhas, das tigelas do chá, quem foi que fez, né? O pintor que fez aquela pintura, minhas palavras estão fugindo, o Candi, né? Que fez aquela escrita, e
a conversa gira em torno disso. Quem foi que fez o chá? Qual foi o poeta? E quando a cerimônia chega ao fim, o convidado pede para examinar os utensílios. Aquele convidado principal, né? Lembra que a gente falou? Ele vai aqui, tá vendo? É uma senhora, ela aqui já terminou a cerimônia e ela pediu, posso ver as vasilhas, né? E aí começa uma observação detalhada da tigela, da caixa, da colher de chá, né? E aí trocam-se perguntas, respostas entre o anfitrião e os convidados, né? Indagamos a respeito da origem dos utensílios do chá, queremos saber o nome do artista que os elaborou, pois toda boa peça tem sua história própria e individual. A tigela usada hoje é uma simples vasilha de chá na cor do marfim, esmaltada num verde fosco. Aqui está dando para ver exatamente, né, a mão esquerda e a mão direita. Né? Então, essas são vasilhas, né, do chá. E eu ainda não sabia que essa tigela já pertencia à família há mais de 200 anos, dada pelo senhor feudal a um dos antepassados como presente em agradecimento por um ato memorável. Começo então a compreender seu verdadeiro valor. A caixa do chá é um trabalho em laca de rara beleza. O valor da colher de chá, simples, estreita, de bambu, ainda permanece oculto para mim. Que impressão guardo dessa primeira cerimônia do chá? Ela me provocou um especial sentimento que me fez recordar uma experiência vivida anos antes no meu país natal. Estávamos em viagem pelo sul da Alemanha, visitando uma dessas tão encantadoras igrejas de vilarejo. Acompanhava-nos um amigo, músico de profissão e por vocação. Ele sentou-se ao órgão e tocou o bar. E, de repente, como a música preenchesse todo o espaço da igreja, sentimos como se o próprio lugar tivesse desaparecido, permanecendo apenas o fluir das notas. Eu também parecia estar privado de toda a materialidade, totalmente absorvido pela música. E aqui no Japão, agora, eu havia tido uma experiência similar. O efeito da cerimônia do chá foi tão forte para despertar um sentimento de entrega de si próprio, um sentimento de unidade com todos os outros e um extraordinário sentimento de satisfação consigo mesmo e com tudo que está ao redor. Então, essas foram as impressões, né, que ele colocou e acho muito pertinente, assim, muito reais, né? Aqui ela está jogando fora, tá vendo a água? Aí, já estamos terminando. Essas foram as observações do meu diário, o primeiro encontro com essa forma de beber o chá. Impressionou-me profundamente e motivou-me para buscas mais extensivas. Não eram tanto outras formas de cerimônia que me interessavam, em si, o seu oculto significado interior. O fato de ser um niponólogo dava-me uma vantagem. Como parte das minhas investigações, eu podia agora examinar os numerosos trabalhos relacionados com o chá, com a arte cerimonial de bebê-lo e com a natureza da especial doutrina do chá, o caminho do chá. Além disso, eu tinha inúmeros amigos japoneses, discípulos do caminho do chá. Discípulos não apenas no sentido de dominar suas formas, mas também num sentido muito mais profundo. Eles estavam verdadeiramente à procura do princípio fundamental. Para eles, a cerimônia do chá não era uma simples brincadeira estética, nem tampouco um treinamento de etiqueta. Eles eram chajin, pessoas do chá, no mais íntimo de seus corações. Ele coloca aqui, deixa eu ver se... Tem muita coisa aqui, enfim. Acho que deu para vocês terem uma ideia, primeiramente, do que é a cerimônia do chá. Aqui são vários, né, chacens.
Aqui uma geisha, né? Para quem não sabe, as geishas eram profundas conhecedoras, né, da cultura japonesa, e uma delas era a cerimônia do chá. Aqui novamente, aqui já são jovens, né? Aqui, cerimônia do chá, fotografada por Kusakabe Kinbei, famoso fotógrafo que viveu na era Meiji de 1841 a 1934. Aqui algumas fotos e finalmente aqui eles mais despojados, né, ensinando como é que faz esse movimento aí para misturar o chá, que é um movimento que é estudado na cerimônia de chá. E é mais ou menos isso que eu queria mostrar para vocês, né, a profundidade, e como vocês viram, é muito extenso, né? É uma cerimônia grande e muito rica. E aí eu vou fechar com uma poesia de Ikkyu Sojun, né, que é o monge Zen, 1394 a 1481. Uma cabana de montanha, sob as árvores, entre as rochas, uma cabana de palha. Versos e comentários sagrados vivem lá juntos. Vou queimar os livros que carrego na minha bolsa. Mas como posso esquecer os versos escritos em minhas entranhas? Eu vou repetir. Uma cabana de montanha. Sob as árvores, entre as rochas, uma cabana de palha. Versos e comentários sagrados vivem lá juntos. Vou queimar os livros que carrego na minha bolsa. Mas como posso esquecer os versos escritos em minhas entranhas? Ikkyu Sojun. Então é isso. Deixo aberto para quem quiser conversar, comentar, tiver alguma pergunta, se eu puder responder também. E se gostaram, né? Queria que vocês me dessem o feedback, se deu para entender, porque esse online a gente não vê, né? As pessoas. Então, não estou vendo a carinha de vocês para saber se está acompanhando, se não está, né? Então é isso, eu agradeço e abro aí para as perguntas e comentários. Obrigado, Serro-san. Deu para entender muito bem. As imagens são impressionantes, assim, né? É uma beleza muito além do que a gente está acostumado, porque é muito peculiar, né? E na sua fala, assim, desse cuidado, assim, e nesse final que você falou, assim, não é só estético, não são pessoas que estão em busca de uma mera estética, né? Me fez entender um pouco mais de por que o budismo no Zen tem essa cara, assim, de você tem que expressar com seu gesto o caminho, né? Então, me fez lembrar disso. A cerimônia do chá é uma expressão, né? Da, daquilo que você tem, assim. Então, tem muito realmente um paralelo com a nossa prática, né? Então, deixar o pessoal à vontade para fazer as perguntas. Muito obrigado. Oi, vocês estão me ouvindo? Estou. Eu só queria acrescentar, primeiro, foi muito bom que você fez, você observa que já nesse período, essa cerimônia tem claramente influências do Shinto, porque essa purificação antes de entrar, com esse mesmo formato de bambu, de beber uma água e purificar, tem até hoje nos templos shintoístas. Sim. Isso eu achei muito interessante. Então, ver que a plasticidade do budismo de pegar
determinadas coisas que são de outras religiões, mas sem perder a sua individualidade ali. Ele agrega naquilo que é interessante a ele. Sim. É que ali a purificação é uma purificação tipicamente shintoísta. Sim. É excelente isso. Taoísta também, muita. É que eu não abordei esse assunto, mas muita influência taoísta. Nesse caso, boa noite, Senhor-san. Boa noite a todos. Nesse caso, até pelo comentário do Mariano, a cerimônia do chá é uma cerimônia budista? A cerimônia do chá essa Cha-no-yu, ela tem raízes no Zen. Né? Os criadores são monges, né? Foram monges e não é só para monges, né? Não é só monge que faz, mas é muito comum, por exemplo, no Japão, os monges estarem envolvidos de alguma forma com a cerimônia do chá, né? Muito comum. Boa noite. Vou falar um pouquinho que eu não entendia nada, né, dessa cerimônia do chá, literalmente. Ficou muito claro, quer dizer, para o que eu interpretei, né, ficou muito claro. Foi muito boa a explicação. Eu não sei, né, eu participei daquele outro treinamento também do altar, mas esse eu achei até um pouco parecido, sabe, Monge Patrícia? Parece, assim, coisas para lembrar a gente de que coisas simples são sagradas, né? Igual o próprio poema falou, né? Um lugar na montanha sagrado. Então, você pega, às vezes, uma coisa do cotidiano, como beber um chá, e torna, né, como um ritual para lembrar a gente que as coisas simples são sagradas, né? E a gente, realmente, sinceramente, eu ando descobrindo isso, né, no Zen, que a gente precisa desses rituais para lembrar a gente, né, de que as coisas simples são sagradas. E seria ótimo também, né, que além desse ritual, todas as coisas se tornassem assim, né? Como a gente parar na frente de uma pia cheia de louça e olhar aquilo e lavar como algo sagrado também, né? Mas é bom esses rituais para lembrar a gente, né? Achei lindo, lindo, muito tocante. Obrigada. Que bom. Inclusive, assim, trazendo um pouquinho da influência, né? Não é nem influência, porque ela tem as raízes mesmo desse... Porque, assim, historicamente, quando a cerimônia do chá veio para o Japão, era muita ostentação, né? Então, era um encontro da elite, entendeu? Onde ali se conversava sobre coisas de poder. Então, tem algumas figuras importantes, né? Eu não vou entrar porque é muita coisa, mas tem um especificamente, monge Zen, né? Que é o Sennorikyu. Tem muitas controvérsias em relação a ele, né? Mas tem outros, enfim. Porque quando você também fazia esse encontro nessa casa de chá, você ali conversava, né? Então existia uma forma desse zen ou dessa prática desse monge ser passada para os convidados, né? Numa conversa, num movimento específico para uma pessoa. Então, enquanto treinamento, né, como monge, era um espaço de passar também ensinamentos, né? Boa noite a todos e a todas. Monja Patrícia, muito obrigado pelos ensinamentos, muito interessante. Eu realmente não conhecia nada da cerimônia do chá, mas eu tenho duas dúvidas. Primeiro, se nos mosteiros japoneses hoje em dia
se pratica a cerimônia do chá? E segundo, quanto tempo demora uma cerimônia do chá normalmente? Uma cerimônia do chá completa, com refeição, essa refeição, com jardim, porque tem várias pequenas, né? Mas ela completa mais ou menos 4 horas. Ela é bem longa, né? E eu não sei se dentro dos mosteiros budistas se faz a cerimônia inteira, mas se utiliza por exemplo, tem nos mosteiros a hora do chá, né, à tarde, que se serve o matcha, né? Ele não tem toda a robustez de uma cerimônia do chá completa, mas você serve o matcha e serve o doce, né? Porque o matcha, ele é bastante medicinal também, né? E inclusive para a própria meditação, ela acorda. Monja Patrícia, Sim? só para complementar a pergunta do Cristiano, em Kyoto, hoje, a pessoa mais antiga que faz a cerimônia do chá é o pai de Ioné-san, que é um amigo de Shutetsu-san. Ele é abade, né, no templo dele, e faz a cerimônia bem restrita, como você falou, e já tem, acho que são quase 400 anos que vem passando de pai para filho o ensinamento, entre monges, né? Eles são uma família de monges. Hoje ele é a figura mais antiga de Kyoto que faz essa cerimônia do chá. Eu tive lá, tem que abaixar mesmo para passar na portinha, quase a gente agacha, né? Entra agachado e muito, muito lindo, né? Muito, muito tocante. Mas fazem sim, tem alguns templos que fazem. Lá é um templo, né? Eles moram no templo, ele é abade do templo. E para fazer com ele especificamente, muito raro, muito raro. Mas existe sim dentro dos templos. Não é muito, mas tem. Sim. Alô? Alô, estão ouvindo? Estamos. Oi, Patrícia. É Giliate. Tudo bom? Boa noite, amigo. Boa noite a todos e a todas. Ó, foi muito bom. Realmente eu conhecia muito pouco, né? A gente sempre ficou, mesmo que tenha sido esse resumo seu aí, agora eu queria lhe parabenizar pelo final emocionante que foi a poesia de Kyu. Caramba! Foi perfeito, viu? Perfeito. Lhe agradeço de coração, viu? Eu só gostaria de acrescentar mais uma coisa. Vocês veem a diferença entre o ocidental e o oriental. Quem aqui conhece Paris e visitou o túmulo de Napoleão, ele é arredondado o local e você fica no alto para olhar para baixo para o túmulo de Napoleão. Ou seja, você faz uma reverência à figura do Napoleão. Então, é como se fosse o ápice de um culto a uma personalidade. E ali não, ali quando você entra na casa da cerimônia do chá, ali você está, ao você fazer abaixar, você está fazendo reverência
ao caminho, reverência à cerimônia. É interessante observar essa diferença bem clara entre os dois modos de se pensar. Só para deixar isso para se pensar um pouquinho. Então, no túmulo de Napoleão, você faz, quer queira, quer não, porque o ataúde dele em mármore, etc., está mais abaixo, então você quer seja olhando, quer para você já faz uma reverência àquela personalidade. Só isso. Obrigado. E tem um detalhe também que eu não falei, que é muito importante, na cerimônia do chá, tem 4 princípios, né? Eu tinha feito um slide, mas ele não apareceu aí, que são harmonia, respeito, né? Cada um tem um kanji, pureza e tranquilidade. Então, são esses 4 princípios que devem estar presentes, né, todo momento durante a cerimônia, né? Harmonia, respeito, pureza e tranquilidade. Eu trouxe muito assim, nem para abordar exatamente o Zen, né? Historicamente, a gente teria que fazer uma outra palavra, uma outra conversa, uma outra palestra para a gente estudar a origem, né? Desde a China, como é que chegou, enfim, a relação, inclusive, dos monges com os shoguns, né? Então, é bem complexa a história, mas trouxe mais para observar a riqueza, né, que a gente pode não fazer igual, mas trazer um pouco, né, para a nossa vida, né, diária, né, essa simplicidade, esse respeito, né, essa questão da arte, né, é muito importante. O Cha-no-yu, ele é um patrono assim para os artistas no Japão, né? Então é muito interessante a gente abrir o olho também, porque isso é um engajamento, né? Também, né? Quando você está proporcionando o continuar, né, dessa cultura, dessa arte que tem todo um estado de espírito, né, por trás. Isso é a nossa interferência também na sociedade, né? Então, esse olhar, como o monge Edu falou, né? Que começou a perceber, sim, então por isso que alguns gestos são tão diferenciados no Zen, né? Isso eu acho muito particular no nosso treinamento, né? O cuidado com uma colher, o cuidado com uma panela, né? Se a gente tiver em Ouro Preto, né? As panelas de pedra, né? Com todo o cuidado, com todo o respeito, em Exogi, o que é que tem Exogi, né? Que pode chamar um pouco a cultura do local, né? O próprio jardim, né? Essa integração da qualidade da natureza, como que vai expressar isso como um caminho, como um treinamento, né? Por isso o Zen, né? Por isso que o Cha-no-yu, ele tem a raiz no Zen, ele tem esse espírito, né? De extremo respeito com a água, né? Geralmente o jardim tem uma água, ou seja, a pessoa está ligada ali naquela fonte, né? Não é assim à toa. Tem uma água porque é bonitinho, não. Né? Existe todo um sentido da água, do significado das pedras, né? Do significado dessa espera. Então, é bem interessante a gente trazer um pouco desse né? Desse caminho,
né, para a nossa prática. A gente tem isso. E às vezes a gente não enxerga, né? Os nossos sinos, né? Que quem já foi no mosteiro, né? O sino para ir para a refeição. Isso é um dom, isso é uma prática, isso é um caminho. Então, o nosso respeito em relação às coisas é que vale. Não adianta você tocar sino, você fazer uma cerimônia perfeita. Não adianta. O que vale é o que você está praticando ali. Eu lembro uma vez, até um praticante ficou muito assustado, porque eu fiquei muito brava, porque nós estávamos estudando os sinos, né? E assim, foi quase o sexto inteiro para estudar os sinos, como é que batia, a quantidade, é pequeno, forte, médio, tal, não sei o quê. E aí a pessoa tocando e as pessoas conversando. Eu falei, então não tem sentido ficar estudando sino, se é médio, pequeno, forte, carreira, não interessa. Se isso não toca o coração de quem está praticando, e quando a pessoa toca, né, vai tocar o sino, se ela não toca o coração das pessoas também. Né? E isso você vai ver, você vai ver como aquela pessoa está tocando o sino, não é julgar, não é julgar. Mas quando a pessoa toca o sino com a prática, aquele sino reverbera prática. Né? E isso alimenta o nosso dom, o nosso caminho, nossa prática. Então, o seu silêncio, quando é o tambor, né, do final do SAMU, né? Joga o que você está fazendo, né? Não interessa se está na metade da limpeza. Né? Isso no Japão é super rígido. Tocou o sino, não interessa. Ah, não, mas falta aqui esse cantinho que eu não limpei ainda. Espera só um pouquinho. Não tem isso. Tocou, você vai largar o que você está fazendo e vai seguir. Então, por isso, às vezes, né, tem que ser muito pontual. Não pela pontualidade, mas pelo desapego. Né? É justamente o inverso. Aí a pessoa fala, cheio de regras. Não. É a prática. Né? É a prática de você parar o serviço que você está fazendo no meio, né? Porque você não estava com a plena atenção para saber que estava chegando o momento de terminar e você já tinha que estar ajeitando as coisas, né? Então, você se adaptando à realidade, não o oposto. Não, tocou, mas o que eu estou fazendo é mais importante? Não. Né? Aí você chega atrasado, enfim. É uma diferença muito sutil, né? De ser um militarismo, né? Uma regra, aquela coisa rígida, e ser uma regra como um caminho, como uma prática. É uma diferença imensa, mas muito fácil da gente se confundir também. Obrigado, Serro-san. São 9h10. A gente já está precisando daqui a pouco encerrar, né? Porque estamos em sextim. Amanhã cedo continuamos o último dia, né? De sextim. Então, se alguém ainda tiver alguma questão, para a gente colocar assim bem objetivamente, né? Para não tirar muito o tempo do descanso das pessoas. Eu gostaria, Monja Patrícia, de te agradecer por tantos ensinamentos e dizer que a sua musicalidade, ela foi uma anfitriã. Eu me senti verdadeiramente dentro da cerimônia,
com a música, com os ensinamentos, né? Muito obrigado. Gratidão, monja. Obrigada. Que bom. Inclusive, amanhã, palestrinha da Kenzen-san aqui, né? Muito bem, encerrando. Amanhã, a Kenzen-san encerra o nosso sextinho falando sobre traçando paralelos, conversando sobre a experiência dela com psicanálise e prática de zazen, né? Estou muito Pátria, curiosa. fica à vontade. Então, não havendo mais perguntas, vou encerrar. Que os méritos decorrentes da leitura que os méritos decorrentes deste estudo recaiam sobre todos os seres e que possamos seguir juntos o caminho do Buda. Boa noite, obrigada pela atenção. Boa noite, Serro-san. Boa noite, Garcia, Edu e todos. Boa noite. Obrigada. Muito bom.